Começando agora Espiritismo no Ar, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, de harmonia, que envolva você que nos acompanha e a toda a sua família. Nosso programa conta muito com a sua participação, através do chat, colocando perguntas, dúvidas, que para nós é importante, à luz da doutrina espírita, procurarmos entender e responder às questões que nos chegam. E através do chat, na segunda parte do programa, direcionado para isso. Nós trouxemos aqui para a abertura do nosso encontro de hoje um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. É a mensagem Governo Íntimo. O benfeitor espiritual, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos escreveu o seguinte: é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito a si mesmo, auxiliado às ideias diversas e simultâneas que constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. Espiritismo no Ar, momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos refletir sobre a mensagem intitulada Libertação Espiritual, ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que está no livro Caminho Espírita, e ele nos convida a refletir quando diz: a criatura terrestre pode realmente aproveitar-se de leis que não subscreve, manobrar vantagens que não conquista, cruzar caminhos que não talha, habitar a casa que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeia, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos conhecer-nos, no entanto, de que, para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados, na doutrina espírita, a estudar, instruindo-nos, e pela mesma razão, advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade não
nos fará livres. Se aspiramos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva, com esforço próprio, as sementes da verdade que traz consigo. Espiritismo no ar, agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará, no período do Carnaval, o 22º SEAG, Seminário Espírita do Agreste. Esse evento ocorre na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, a Rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau. O evento, este ano, será nos dias 2, 3 e 4 de março e contará com a participação de Heleno Vidal, Gersley Carlos West, o GEL, e Josué Fidelis. O evento ocorre sempre no horário das 14h30 às 16h30. A entrada é gratuita e terá como tema central 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. Neste mês, algumas instituições terão suas reuniões públicas suspensas. A Fraternidade Espírita Leão Denis voltará a ter as reuniões a partir do domingo, dia 19 de janeiro. O Lar Espírita Maria Dolores voltará a ter reuniões a partir do domingo, dia 26 de janeiro. A SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, voltará a ter reuniões a partir da terça, dia 14 de janeiro. Espiritismo no ar, momento de reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris, banais. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo de ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos.
As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltará quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo as incredulidades. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas terças às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar, o livro dos Espíritos. Questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Resposta dos Espíritos. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, essa passagem. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Saber e Fazer, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Entre saber e fazer,
existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todos possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam, cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos seus filhos, dos filhos da terra, e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez-se a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura, e a prática, entre saber e fazer. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo no Ar. Apresentação: José Soares e Silmara Mello. Então, estamos na segunda parte do programa, aquela destinada a você que nos acompanha, participar, interagir através de perguntas, dúvidas que nos venham por meio do chat. Silmara, já temos aí algumas observações? Sim, temos sim. Vamos ao nosso bom dia, né, aqui de todo domingo, começando com o Kleber. Bom dia, que a doce paz do Mestre Jesus seja recepcionada por nós. Abramos nossos corações, assim seja, meu irmão. Vamos aqui ver, José Orlando, bom dia a todos, que o Divino Mestre nos conceda em 2025 com muito discernimento, saúde e paz, assim seja o que queremos. Quem está aqui também é a nossa querida Veraci Barbosa, bom dia mesmo, gente querida, paz na terra aos trabalhadores de boa vontade, assim seja. E ela nos deseja também bom trabalho para todos nós. Dizendo aqui, está se preparando para ir a Cupira. Até já, minha irmã. Estaremos todos reunidos. Gente querida, vamos ativar o sininho e deixar o nosso like. Exatamente, você ainda que não é inscrito, se inscreve. Toca o sininho para receber notificações de um próximo vídeo, compartilha, divulga, nos ajuda para que a gente amplie esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. E aqui, o Kleber, ele coloca, vamos aqui, Saulo comentando vários
cometendo vários equívocos e atrocidades, mantinha-se devotado a Deus, segundo as leis mosaicas. Isso mesmo. É correto entender que o espírito, às vezes, se prepara para o Cristo, mesmo inconsciente? Ele parece que faz um complemento abaixo. Dá uma olhadinha, Simone. Vamos ver aqui. Complemento da pergunta anterior. Exemplo: um ateu de procedimentos retos aproxima-se do Pai mesmo desprovido da crença? Então, são duas questões, né, associadas uma à outra. Vamos Isso. procurar atender Vou aí ao colocar aqui nosso para melhor. irmão Kleber. Realmente, todos nós, independente de crença, temos uma origem comum. Somos todos filhos de Deus. E, através do livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós construímos um caminho que pode ser mais facilitado ou mais difícil para o estabelecimento dessa comunhão com o Criador. A história de Saulo de Tarso, e que depois torna-se Paulo, retrata muito bem isso. Revelam-nos sobre os detalhes da vida dele o livro Paulo e Estevão, que é um romance dos mais importantes trazido a nós pelo Espírito Emmanuel. E o que podemos consignar é que, a princípio, aquilo que deveria ser a vida de Paulo, o seu encontro com Estevão, né, logo quando ele deu início à perseguição dos cristãos, poderia ter sido uma oportunidade de abertura, de não ocorrer todo aquele nível de sofrimento que mais adiante o Paulo teve, e que, na verdade, só aconteceu devido ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, que embotou esse campo de aproximação natural que ele teria com a palavra do Cristo. Então, de fato, há, como é colocado no livro de Paulo Estevão, uma escolha, o uso do livre-arbítrio, e que, infelizmente, naquele momento, trouxe como consequência muitos sofrimentos para o Saulo, até quando mais adiante, na estrada de Damasco, ele acorda para a realidade dos ensinamentos de Jesus. Então, de certo modo, independente de crença, todos nós estamos no mesmo caminho, em casa do Pai. Dificuldades ou facilidades que nós encontraremos sempre terão a ver com a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Como é colocado no registro, mais adiante, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, daqueles povos que não eram descendentes de judeus e que vieram a formar a igreja cristã primitiva. O outro ponto que Kleber assinala é quando ele diz um ateu de procedimentos bons, né, aproxima-se do Pai como complemento da pergunta. Um ateu de procedimentos retos aproxima-se do Pai, mesmo desprovido da crença? Sem dúvida. Na verdade, as inúmeras religiões, as três principais revelações de Deus para o homem. O princípio com Moisés, com os 10 mandamentos. A segunda revelação com Cristo. A terceira com o Consolador prometido, que é o Espiritismo.
se direciona a toda a humanidade. De tal forma que, não poucas vezes, há pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas cujo comportamento evidencia o contrário. Pessoas que são autenticamente boas, solidárias, sensíveis à dor do próximo, trazem de forma inconsciente a religião dentro dela, a ligação com Deus. E mais cedo ou mais tarde poderá se expressar ou não com a adesão a determinado grupo religioso. O Espiritismo nos trouxe a um nível de consciência, de despertamento espiritual, aonde sabemos que o fator determinante principal na caminhada evolutiva do espírito não é a religião a que ele pertença, mas sim o comportamento, as suas ações, o que ele faz, o entendimento religioso que ele tenha ou não. Porque quanto mais estivermos vinculados ao bem, à caridade, ao amor ao próximo, mesmo que não queiramos dizer que acreditamos numa força superior, a nossa ação, nosso comportamento diz o contrário. Então, o mais importante é a ação, é o fazer, é a nossa atuação como espíritos encarnados. Temos mais Exatamente. questão? E Sim, lembrando, um e complemento. lembrando que Saulo, né? E Saulo, ele era cruel. Ele, né, era responsável por várias mortes. Então, assim, apesar dele seguir fielmente as leis de Moisés, ele era voltado para o mundo material. Ele ainda não tinha absorvido as lições. E ele infringe inclusive o quinto mandamento: não mateis, não matarás. Já Estevão, né, desde antes Gesiel, já Estevão, ele era fiel às leis divinas, entendia, né, as leis divinas, e mesmo antes dele seguir as orientações do Mestre Jesus, ele já tinha ali a sua conduta voltada às leis de Moisés. Não matareis. Ser É fiel verdade. a Deus. A Então, questão, eu é ia dizer, aquela coisa. Ah, desculpa, a questão não era apenas de orgulho ou de vaidade. Paulo, se seguisse o que estava ensinado na lei de Moisés, não teria exatamente. agido daquela forma que agiu. Exatamente. Né? E a gente vê no livro Paulo e Estevão o exemplo de Gesiel, de Abigail, né? Que seguia, que tinha as orientações desde ali de criança. Então, na realidade, o Saulo ele não seguia, ele era fiel naquilo que o olhar dele permitia a ele, naquele olhar coberto de sombra. Mas, como todos, né, ele, como todos nós somos convidados, ele foi ali desperto, foi o vaso escolhido, né? E graças a Deus nos trazendo aí muitas lições, nos mostrando a importância de nós trabalharmos o autoconhecimento, de nos colocarmos no trabalho do bem, de ir à luta, arregaçar as mangas. Eu estava lembrando também de que, certo dia, uma senhora procurou o Chico Xavier na casa da prece e ela estava muito angustiada. Ela disse: Chico, eu preciso falar com você, eu estou com um problema muito grave. Eu não sei o que fazer. É um defeito que meu marido tem e eu não sei como resolver isso. Disse: pois não, minha filha. Ah, Chico, meu marido, ele é uma boa pessoa. Ele faz o bem, ele deseja o bem, ele tem bons amigos, ele é um bom patrão.
Ele é um bom pai, ele é um excelente marido. E o Chico, coitado, já estava perguntando, mas que defeito esse homem tem que essa mulher quer mudar, né? E ela disse assim, Chico, você acredita que o meu marido, ele não é espírita? E o Chico disse assim, sou minha filha. Mas se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. E a gente vê quem é que precisava ser espírita? Ela, que estava dentro ali da casa espírita, dos trabalhos, e ainda não entendia que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Não é o título, né? Não é a crença que professa, é estar no trabalho do bem, estar no trabalho renovador. Né? Mas vamos prosseguir aqui. Depois, vamos ver aqui. João Vitória José, bom dia. Por que a filosofia espírita não relata a data do nascimento do Cristo bem à morte? Bom, primeiro ponto Ele coloca importante aqui, eu acho que é um complemento, Vice Soares, deixa eu colocar aqui, ó. A Bíblia fala do Cristo até os 12 anos. Só volta a falar os anos. Vamos tentar entender aqui as duas questões. A primeira delas é que não se tem a data do registro definido do nascimento do Cristo. E por que não temos? Porque, primeiramente, o calendário que nós utilizamos é o calendário gregoriano e que sofreu alterações entre o terceiro e quarto século. Essas alterações possibilitaram o surgimento do chamado mês bissexto, das alterações que ocorrem no mês de fevereiro, aonde nós temos anos em que o mês de fevereiro tem 27, 28, 29 dias. Também o calendário gregoriano teve a subtração de 14 dias no mês de outubro, até que, depois do século III, 300 anos depois do Cristo, é que ficou estabelecido o que nós atualmente utilizamos. Mas o mais importante, comenta o espírito Humberto de Campos, sob o título de Irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, tá? Parece que a mensagem é Natal Iluminado, aonde ele se refere ao fato principal, que não é o registro do nascimento do Cristo em termos cronológicos. O principal é o nascimento do Cristo dentro de nós. É quando efetivamente o Natal verdadeiro se dá. É quando, nos abrindo pelo sentimento, as transformações interiores propostas pelo Cristo, nós efetivamente possibilitamos que ele nasça dentro de nós. Então, esse é um ponto que queríamos esclarecer ao nosso irmão. Então, ele bota assim, nem o nascimento do Cristo, nem a morte. E mais em seguida ele fala que a Bíblia fala do Cristo até os 12 anos e só volta a falar, acredito que é depois dos 30 anos, que é quando Isso. Jesus inicia. Ele colocou aqui aos 30 anos, ou 30 anos. Uhum. Exatamente. O que nós sabemos, e isso é evidenciado muito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que extrai o espírito da letra, porque os textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, trazem um nível de simbologia e de ensinamentos indiretos que é preciso, como já dizia o apóstolo Paulo, a carne mata, o espírito vivifica.
É preciso extrair. A letra mata, o espírito vivifica. É preciso extrair a letra, extrair o espírito da letra. E quando a gente faz isso, é que nós encontramos as respostas para tudo aquilo que a doutrina dos espíritos nos possibilita o exato entendimento e a compreensão. Ou seja, o que é mais significativo para o despertamento espiritual nosso, para que alcancemos aquilo que o apóstolo Paulo chegou a dizer, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, é percebermos na letra da Bíblia o espírito de entendimento que é dirigido a nós em particular. E quando fazemos isso, entendemos que aquilo que nos foi revelado nos 4 evangelhos da Bíblia, nas cartas de Paulo, né, nas cartas universais e no Apocalipse, foi o que de fato era suficiente para o aproveitamento máximo da nossa oportunidade reencarnatória, agora sob a luz da doutrina espírita. Então, em vez de nos preocuparmos em parte, por que é que determinados anos da vida do Cristo não foi narrado na Bíblia, é saber que aquilo que nós lá temos já é mais do que suficiente para trabalharmos o nosso despertamento espiritual, desde que nos abramos a esse entendimento do espírito sobre a letra que é propiciado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no seu primeiro capítulo, ele diz assim: o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se entende facilmente nos Evangelhos. Tudo que de fato é importante para nós, nós passamos a entender. Ora, não posso esquecer de motivar a leitura do livro Paulo Estevão, considerado por inúmeros literatos e estudiosos do Espiritismo como o livro mediúnico mais importante da lavra de Chico Xavier. Então, Chico nos trouxe quase 500 livros. O primeiro lugar é Paulo Estevão. Procuremos ler e conhecer esta obra, porque ela abre possibilidade de despertamento espiritual em nós, como nenhuma outra. Temos mais alguma questão, Silmara? Primeiro eu quero dizer que eu concordo plenamente. Ótimo. Ele foi o meu despertador, digamos assim, e continua sendo, né? Eu leio Paulo Estevão todo o início do ano, significa dizer que já estou lendo novamente, né? Pelo sétimo, oitavo ano seguido. Então, oi? Eu esqueci de acrescentar algo na Sim. resposta. Que, aliás, pelo que eu percebo, hoje nós iremos nos ater só às perguntas que vieram pelo chat. Não precisaremos trazer as questões dos temas de hoje. Então, vejamos bem. A Bíblia, ela já tem um diferenciamento. A Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, ela tem 7 livros a menos do que a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia da Igreja Católica tem 73 livros. A de nossos irmãos evangélicos, 66. Porque consideram como apócrifos 7 livros que a Igreja Católica tem como sendo inspirados por Deus como todos os outros. Outro ponto importante para nós é que as inúmeras traduções que os livros bíblicos já tiveram, até chegar nos dias atuais, por exemplo, a tradução mais popular
da Igreja Evangélica é a tradução de João Ferreira de Almeida. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida, dos anos 60 para cá, já teve diversas atualizações. É comum você abrir uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, e ver assim, versão atualizada e corrigida. Ou você pode pegar outra onde tem versão atualizada. Ora, A se gente fica diante até se desses perguntando textos qual que é bíblicos, atualizado, né? Quando a gente é, pega, a gente que tem várias Bíblias em casa aqui, a se gente fica, diante qual que é dessas, realmente a mais? se diante dessas traduções, somente o conhecimento da doutrina espírita é que não tem preocupação nenhuma, porque ela vai atrás do sentido espiritual do que está escrito, e não do que está escrito em si. Então, com o Espiritismo, para nós são valiosas todas as traduções, mesmo com suas imperfeições dos tradutores, das passagens múltiplas de línguas, porque, por exemplo, parte da Bíblia foi escrita em hebraico, parte escrita em grego, depois foram traduzidas para o latim, depois do latim foram traduzidas para o português e para outras línguas. Então, só extraindo o espírito da letra, porque pela letra há conflitos e desentendimentos. E por isso que eu gosto de sempre trazer a afirmativa ali de Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, né, que o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, nos tirando da visão acanhada, nos tirando da ignorância, porque nos leva, nos convida a buscarmos, a tirarmos ali da letra, né, o conhecimento, um novo entendimento. Mas Soares, veja aqui, já tinha chegado aqui uma pessoa também muito especial para nós, seu Luiz Soares. Bom dia, abnegados irmãos, que Deus ilumine sempre os vossos corações, dando-lhes saúde, o resto você já tem, assim seja. Paz e alegria a todos nós, meu irmão. Já já estaremos juntos pela graça de Deus. Com fé em Jesus, já já chegamos aí. Bom dia, a nossa amiga Maria Lúcia, sempre conosco, gratidão imensa. Luiz Soares diz: o conhecimento liberta, com certeza, e ele aqui faz um complemento disso aí que você estava falando, Soares. Kardec nos orienta, que se dividíssemos a Bíblia em 5 partes, o Espiritismo ficaria com a quinta. Quer comentar, Soares? Eu quero apenas intensificar essas observações que fizemos, recomendando muito, claro, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra que é facilmente encontrada em qualquer livraria, com preços que vão desde R$ 7, R$ 8 a valores maiores, dependendo da qualidade do papel, da editora que o publicou, mas que é a obra por demais importante. Os 2 livros que caracterizavam leitura constante, diária de Chico Xavier, era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, procuremos ler essas obras básicas, que são muito, muito importantes. Caso não tenhamos mais perguntas, nós iremos conduzir o programa para o seu término, né, Silmara? Exatamente. No momento não tem nenhuma pergunta, então vamos nos encaminhar para o término do programa, agradecendo a cada um daqueles que participaram ao vivo, agradecendo aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até mais. Até mais.